Vamos orar? Ai, Pai, nós cantamos hoje aqui, como Tu fizeste com Moisés, toca em nós, Senhor. Como Tu fizeste, Deus, com Jacó, toca em nós. Como Tu fizeste, Deus, com a mulher samaritana, toca em nós. Como Tu fizeste, Deus, com o cego Bartimeu, toca em nós, Senhor. Então nós não podemos hoje começar nada, a falar nada, Senhor, se antes te pedir o Teu toque abençoador, o Teu toque curador, Senhor, o Teu toque avivador, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós necessitamos da Tua santa e gloriosa presença. E te agradecemos já, Senhor, confiando, Deus, que Teu Espírito está no meio de nós. Confiamos, Deus, que esse encontro, esse momento, foste Tu, Deus, que chamou, convocou essas pessoas e está nos dando o privilégio, a oportunidade de estarmos aqui. Então, obrigado, Jesus. É um privilégio estar na Tua casa, buscando conhecimento, buscando relacionamento contigo, Senhor, buscando crescimento espiritual para as nossas vidas. E eu não tenho outra coisa a não ser já te agradecer, porque com certeza nessa noite Tu falará aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a primeira transgressão, semana passada nós iniciamos falando sobre a guerra dos desejos. Um dos grandes impedimentos que encontramos quando temos desejo para errar ou para acertar, nós temos de ordem espiritual, nós temos o próprio Espírito Santo, que ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos a comunhão da igreja, a exortação da igreja. Então, são obstáculos santos que aparecem para que eu e você não venha através do nosso desejo pessoal, errar. Mas também, quando nós pensamos em desejos para acertar, nós encontramos alguns obstáculos. O próprio inimigo, que se opõe aos planos de santidade de Deus. Nós encontramos também o próprio mundo que nós vivemos, o sistema mudando, onde diz que tudo é permitido, todo mundo faz. Encontramos também a nossa natureza pecaminosa, as nossas vontades pessoais, e também encontramos pessoas que nos ajudam a cair, né? Pessoas que são usadas pelo inimigo para trazer mensagens e nos convocar para nos contribuir para a nossa queda. Bem, de um lado, nós sabemos uma coisa, que todos nós temos desejos, né? E os personagens que nós vamos trabalhar durante as quartas-feiras, eles erraram porque tiveram desejos. Mas também, para a honra e glória do Senhor Jesus, eles também foram triunfantes. E o primeiro que nós queremos falar é Jacó. Jacó, personagem do Velho Testamento. Ele transgrediu, ele teve como queda, como armadilha espiritual. Por sinal, nós encontramos muito hoje pessoas que têm esquecido, deixado de lado o valor da integridade diante dos dilemas e contradições das nossas vidas, né? Quando nós estamos no momento de contradições das nossas vidas, estamos diante dos dilemas, das adversidades, dos conflitos, das pressões, aí é onde nós somos chamados para agirmos por integridade, ou inteiro, completo, ou desintegrado, né? Ou falta de integridade. Mas se eu posso dar um título, um nome, para a transgressão de Jacó, ele usou meios carnais para obter bênçãos divinas. É interessante esse título, porque muitas vezes o nosso pecado, a nossa transgressão, ela vem camuflada, entre aspas, a nossa religiosidade ou a nossa espiritualidade. E Jacó, ele passou também por essa experiência. E nós queremos, nessa noite, aprender um pouco com a transgressão de Jacó.
Porque nós aprendemos também com os erros dos outros. Acredito que foi a palavra de Deus que não omite erro, nem daquele que foi conceituado o homem segundo o coração de Deus, Davi, eles não omitiram a transgressão de Davi, que é uma das que também nós vamos trabalhar ainda nessa série. Porém, amado, quando olhando para Jacó, a história de Jacó, eu posso pensar e dizer que talvez Jacó é um dos mais interessantes homens e que a história dele é interessante na Bíblia. Sabemos mais a respeito de Jacó do que qualquer outro patriarca bíblico. Ele, Jacó, foi o único que vimos em ação por toda a sua vida. Por exemplo, como criança, como jovem, como adulto, como marido, como pai e até como ancião, como velho. Vemos ele interagindo com seus pais, com seus irmãos, com seu irmão, com suas esposas. Por sinal, ele teve 2 esposas e 2 concubinas, Raquel, Lia, e 2 escravas, uma de Raquel, chamada Bila, e outra escrava de Lia, serva de Lia, chamada Zilpa. Teve filho com todas as 4. Vemos ele também interagindo com Labão, o seu sogro. Vemos ele interagindo com seus filhos e com seus netos, bem como o Deus dos seus ancestrais. A história de Jacó, tudo começou com seu avô, Abraão, o qual chegara à conclusão, por sinal, uma conclusão até revolucionária para a sua época, de que, por trás de tudo, há um único Deus. Ele fundou o monoteísmo, a crença em um só Deus, que acabava se opondo ao politeísmo, que vários deuses. E que esse Deus exigia que seus seres humanos tenham um comportamento íntegro. Abraão foi um que destacou isso, comportamento íntegro. Abraão e sua esposa Sara passaram esses valores para seu filho Isaque, o único filho que tiveram juntos. Isaque casou-se com Raquel, tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú foi o primeiro, chamado como primogênito. Ele foi o primeiro a nascer. Ele foi um caçador, um homem rude e muito forte. Jacó, que nasceu em seguida, ele nasceu agarrado ao calcanhar do irmão, daí o nome Jacó, ou seja, mais conhecido como trapaceiro, maquinador. Ele era com comportamento quieto. Eles eram opostos, apesar de gêmeos, em vários aspectos. Esaú, o primogênito, era um homem de poucas palavras, falava muito pouco. Enquanto Jacó falava mais, muito mais, e era também mais amável. Esaú era o favorito do pai. Isaque tinha uma admiração muito forte por Esaú, não por ser o primogênito, mas por ser um homem forte, né? Talvez ele queria se identificar. Talvez Esaú fora o homem que Isaque quis ser e não conseguiu. Porém, Jacó era o preferido da mamãe, sua mãe, Rebeca. Talvez Rebeca visse nele um comportamento ou traço de personalidade bem parecido com o dela. Jacó, em hebraico, quer dizer ele agarra, porque ele saiu agarrado no calcanhar do seu irmão. Esaú, em hebraico, quer dizer peludo, porque ele era todo revestido de pelo. Esaú, por ser filho mais velho, como era de costume da época, ele tinha o direito de herdar o dobro das possessões paternas em relação aos outros irmãos. E era apontado também como o chefe social e religioso na falta de seu pai. Jacó, filho mais velho de Isaque, obteve o direito à primogenitura, aproveitando da fome de seu irmão, que trocou a sua bênção, a sua posição, por uma tigela de lentilha, um cozido bom.
Esaú é descrito como o tipo de pessoa que era governado pelos apetites. Tipo de pessoa que vive para o momento. Ele era comedor de lentilha. Jacó teve seu nome trocado para Israel, que em hebraico que significa Deus luta, pois lutou com o príncipe, como príncipe, e com o Senhor e prevaleceu. Resumindo, né, aqui nós temos uma sinopse da vida de Jacó, nosso personagem. Mas para a gente entender a transgressão de Jacó, porque muitas vezes a gente questiona por que pessoas boas acabam cometendo coisas más. A gente entende pela a palavra de Deus que as promessas de Deus não podem tardar, mas elas não falham. E quando eu olho para Jacó, apesar de Jacó ter sido tudo isso, nós vamos ver algumas características desse personagem. Aí você que está em casa, que não tem costume de ler a palavra de Deus, diz, poxa, como um homem desse, né, com tanto falha de caráter, foi o homem que Deus usou para vir a bênção, a salvação para nós, né? Porque ele era o filho da promessa. E a promessa de Deus, ela pode até tardar, mas ela não falha, porque o nosso Deus é um Deus que não mente, ele é verdadeiro. E em Gênesis capítulo 32, vamos abrir nossas Bíblias, no versículo 27 a 28, a gente vê a primeira transgressão de Jacó. Nós vamos voltar depois, só para você entender, quando Jacó ele teve um encontro pessoal com Deus, ele ainda estava no momento de querer mudança de restauração. Aqui nós encontramos agora Jacó, velho, já bem adulto, passado, no mínimo, 14 anos, porque foi mais ou menos o que ele passou com Labão depois do exílio. Eu vou contar por que ele foi também para o exílio. E no versículo 24, versículo 27 e 28 de Gênesis 32, que não está ali, está ali, né? Diz assim, aqui nós encontramos uma teofania, ou seja, é uma manifestação de Deus. E a gente vê a manifestação de Deus em muitas partes do Velho Testamento, como no Novo Testamento. Uma hora a gente vê Deus manifestando através de um anjo, ele se manifestou através da jumenta de Balaão, ele se transformou também através da sarça ardente, ele se manifestou através de sonhos e assim por diante. Era a forma de ele se manifestar, porque a encarnação do Verbo ainda não tinha acontecido, que era Jesus. E a manifestação aqui veio em forma de homem, em forma de anjo. E diz o texto que houve uma luta de Jacó com esse anjo e com Deus. E no versículo 27 e 28 diz assim, perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como o príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. No versículo 35, no capítulo 35, versículo 9 e 10, nós temos mais uma manifestação e mais uma autenticação dessa promessa de mudança na vida de Jacó, principalmente o seu nome. E diz assim, vindo Jacó de Padã-Arã, outra vez lhe apareceu Deus. A primeira vez está descrito no versículo 32, e agora no versículo 35. E o abençoou. Disse-lhe mais, o teu nome é Jacó. Já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Agora vamos pensar um pouco sobre esse alguém que foi abençoado. Como é que uma pessoa como Jacó, como é que uma pessoa com essa característica de personalidade ainda obtém bênção divina? Nós sabemos que Jacó era trapaceiro. Desde novo, ele é trapaceiro. E, por sinal, o nome Jacó é porque lá no ventre da mãe, ele já brigava com o irmão, já disputava com o irmão. E em Gênesis, no capítulo 27, diz assim que dentro do ventre, os dois já disputavam, né?
para quem vai sair primeiro, talvez, né? Esaú, por ser mais forte, talvez lá no ventre da mãe, né, ficou a bola da vez e Jacó pegou no pé. Mas não, né? E saíram os dois, né? Saiu primeiro Esaú, depois Jacó agarrado no calcanhar do irmão, por isso o nome Jacó. Agora, depois que nasceram, depois que cresceram, algumas características, além de física, como nós já mencionamos aqui, eles tinham grandes diferenças de personalidade. É muito comum quando eu olho para essa família, né? 2 filhos, né? Eu também tenho 2 filhos. Como é notório a gente ver quem tem 3, quem tem 4, aí que vê mesmo, mas quem tem 2 filhos, apesar de ter saído do mesmo ventre, ter sido gerado pelo mesmo casal, pelo mesmo relacionamento familiar, como a gente encontra pessoas com traços de personalidade diferente. E não era diferente aqui. Por exemplo, Jacó era um homem trabalhador. A gente vê que ele, lá em Gênesis 31, versículo 40, era um homem que sabia caçar, ele sabia arar a terra, ele não era um bom vivan. A verdade é que Jacó era um homem que trabalhava, apesar das falhas de caráter. Outra coisa que a gente vê, Jacó era afetuoso. Lá em Gênesis capítulo 29, versículo 18, ele é descrito como a primeira pessoa citada na Bíblia que se apaixona por uma mulher e quer se casar com ela. Sabe por quê? Porque os outros eram diferentes. Eles não se apaixonavam, eles eram obrigados a casar, porque os pais que escolhiam, e depois, e por sinal, a gente vê que Isaac, seu pai, Isaac só veio amar Rebeca depois do relacionamento, depois estavam casados. Jacó era diferente. Quando ele tacou o olho em Rebeca, e Raquel, aliás, ele se apaixonou, né? Ele era um homem afetuoso, ele não era um uga-uga, né? Apesar de ter falha de caráter. Porém, ele era astuto. Era um homem astuto. Em Gênesis capítulo 25, do versículo 31 a 33, a gente vê a astutícia de Jacó, principalmente quando ele tenta, ou compra, ou troca, barganha, o direito da primogenitura do seu irmão Esaú. Ele pegou o homem lá no ponto fraco da vida dele. Outra característica de Jacó que aparece, ele era um homem religioso. Muito parecido com muitos de nós, ou talvez todos nós. Por exemplo, Jacó, quando ele foi para o exílio, que ele saiu de casa, que o irmão Esaú se tornou inimigo de sangue, inimigo mortal de Jacó, foi uma das consequências da transgressão de Jacó, ele teve que enfrentar o deserto, e no deserto tinha saqueadores, e ele orou a Deus pedindo se ele chegasse lá no local onde ele estava querendo, que era a casa de Labão, que era tio, irmão de sua mãe, ele iria dar o dízimo por toda a sua vida. Votos espirituais, né? Muitas vezes nós somos assim. Está desempregado, Senhor, eu prometo que se tiver emprego, 6 meses depois de estar empregado, esqueceu do voto. Está só, carente, dormindo na praça, né? Cara carente dormindo na praça. Senhor, se me der aquela gata, aquela varoa, aquela companheira idônea, eu prometo, Senhor, que vou me preservar, eu vou respeitar. Depois que consegue, aí vai para o escurinho do cinema e as mãos bobas começam a... Cadê o voto? Cadê? Né? E muitas outras coisas, né? Fazemos votos, passar no vestibular, passar no concurso, uma promoção no emprego, assim por diante. Então, Jacó era muito parecido conosco. Fez voto, chegou lá, né, salvo e protegido no destino, mas logo depois, nada mais de promessa. A outra coisa que nós encontramos em Jacó é que ele era enganador, ele era oportunista e um homem ganancioso. Gênesis 27, do versículo 18 a 29, e 27, do 42 a 43, também relata essas características de Jacó. Além do seu caráter fraco, ele tinha uma inimizade mortal com seu irmão Esaú. Jacó, amados, é tipo do homem
que, apesar de ser bem-sucedido, porém, ele era alguém inescrupuloso. Você já alguma vez já parou para pensar, disse assim, poxa, ou já se perguntou assim, poxa, por que pessoas bem-sucedidas na igreja, pessoas são tão bem-sucedidas na igreja, apesar de demonstrarem uma aparente falta de ética? Você já parou para pensar, poxa, cara, eu conheço um cara no meu trabalho, o cara não tem nada a ver com Deus, mas o cara, tudo que ele faz dá certo, e eu que sou cristão, eu estou na igreja, eu dou o dízimo, eu estou servindo em ministério, e às vezes é tão difícil chegar a bênção para mim. Você já parou e já pensou assim dessa forma? A primeira coisa que vem no nosso pensamento é dizer, poxa, ele não merece, né? Amados, pela ótica humana, Jacó não merecia bênção nenhuma. Se a gente for olhar pelo olho humano, ele não merecia, mas havia uma promessa de Deus para a vida dele, né? Queridos, em Gênesis capítulo 25 e 27, nós vemos como Jacó passou a ser uma pessoa manipuladora, um usurpador, um trapaceiro, um malandro e um 71. Por sinal, ele também foi o primeiro transformista da humanidade. Ele se transformou em alguém que não era ele. Agora, o que é que aprendemos com a transgressão de Jacó? O que é que nós temos que aprender com esse homem, com a transgressão? Voltando a dizer que nós devemos e podemos aprender com os erros dos outros. Porque o sábio, ele aprende com os erros dos outros. O insensato com os seus próprios erros. A primeira coisa é que, quando eu olho para a transição de Jacó, o que é que eu aprendo? Eu olho para o episódio de Jacó, eu só posso pensar vendo a vontade de Deus em tempo errado. A Bíblia diz que Esaú realmente perdeu tanto o seu chamado como o seu destino, né? Por causa da impaciência. Certa vez, está escrito no versículo 25 do capítulo 25, no versículo 29 a 34, de Gênesis, diz assim, certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, olha aqui, quem preparava o ensopado? Hein? Jacó. Jacó sabia cozinhar, gente. Tá certo? Esaú chegou faminto. Presta atenção, ó. Jacó sabia cozinhar, certo? Decore isso aí. Depois eu vou voltar para isso aqui. Ele era alguém prendado. Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe, né? Pediu-lhe, dá-me um pouco desse ensopado vermelho aí, talvez tinha muito coloral, né? Eu estou faminto, disse Esaú, né? Por isso também esse lugar foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó. Olha aqui, a astutícia de Jacó, a esperteza de Jacó, certo? Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Estão lembrados? Pela cultura, pela tradição, o filho mais velho herdava o dobro das possessões dos outros irmãos. Jacó, esperto e ganancioso, peraí, eu te dou. Mas tu transferir para mim o direito a ser eu o filho mais velho. Certo? Aí disse Esaú, olha aqui. Estou quase morrendo mesmo. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu. Jure-me, dizendo, jure-me primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Amados, sabe o que a gente tem encontrado muito nos nossos dias? Pessoas, apesar de terem as bênçãos de Deus nas suas vidas, mas não passam de comedor de lentilhas. O comedor de lentilha é aquele que cede aos desejos pessoais. É aquele que atende ao desejo da carne. Esaú estava com desejo, estava com fome. Mãe e pai sabem disso. O filho chega, mãe, está morrendo de fome, né? Só sabe quem é fome quem vai para o Haiti, né? Esses dias tem muita gente passando fome lá. Algum momento a gente está com fome, mas morrendo de fome é aquilo que está acontecendo no Haiti. Talvez Jacó
Esaú, exageradamente falando, estava com fome, e por um momento de necessidade, ele barganhou aquilo que era eterno para a vida dele. Aquilo que era uma verdadeira bênção para a vida dele. O direito da primogenitura. Tipo da pessoa que, como a palavra de Deus diz, o teu Deus é o ventre. É o desejo. E tem pessoas que, assim, pelo desejo momentâneo, é capaz de vender o direito da primogenitura. Ou abandonar as bênçãos que Deus tem para ele. Ou, muitas vezes, até apostatar da fé. Que, afinal de contas, é o meu desejo, é a minha necessidade. Aí faz pactos, vai na rezadeira, vai lá na cartomante, vai lá no vidente, vai lá e chama-se vender, vai para o motel. Isso é vender o direito da primogenitura. É abrir mão de bênçãos divinas para a sua vida por uma porção de ensopado de carne e lentilha. Jacó aqui aparece e diz o texto que Esaú, ele comeu e bebeu. Levantou-se e foi com vigor. E desprezou, com essa atitude, o direito de filho mais velho. Então, aqui nós vemos duas coisas. Primeiro, bom vivant, que ele não queria coisa com Deus. E nós encontramos aqui alguém muito esperto, que também errou por buscar bênçãos espirituais de forma carnal. Sabe por que eu falo isso, amigo? Porque havia uma promessa para Jacó. E ele sabia da promessa. Ele era conhecedor da promessa. E muitas vezes, amados, a gente é conhecedor das promessas de Deus. A gente até canta, né? O melhor de Deus está o quê? Por vir. E muitas vezes reclama porque está doendo. Porque a bênção não chegou. Porque o emprego ainda não, a porta não foi aberta. Porque o vestibular ainda não obteve a promoção. Porque ainda não descolou o love, né? Ainda não desencalhou. E assim por diante, né? Aí fica, não sei, eu vou acabar. Já acabou, não? Já acabou. Né? Amados, Jacó, porém, insistiu. Jure-me. Exigiu uma palavra de Esaú, quando naquela época, palavra era palavra. O homem dizia, o homem cumpria. Muito mais do que qualquer documento que, às vezes, até nem vale muita coisa, né? Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nos diz que Esaú chorou amargamente por este ato impulsivo. Ele chorou amargamente, tá certo? Gênesis, no capítulo 27, no versículo 34, diz assim: quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, quando o seu pai estava abençoando Jacó, deu forte grito e, cheio de amargura, implorou ao pai: abençoa-me também, meu pai, com a bênção. Chorou amargamente. Porque a astutícia e a esperteza de Jacó foi muito mais do que já tinha a palavra, só que agora a bênção tinha que ser a promessa de primogenitura transferida tinha que ser autenticado com a bênção do pai. Porque o próprio Esaú só ia obter as bênçãos, a promessa da primogenitura, depois que o pai, o patriarca, o abençoasse. Era como, de repente, tivesse lá a carta de possessão das bênçãos. No versículo 35 do capítulo 27 de Gênesis, respondeu o pai: seu irmão chegou astutamente, olha aqui, e recebeu a bênção que lhe pertencia. Olha, amados, o autor aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 16 e 17, quando ele se refere a algumas listas de pessoas, ele fala assim, ó: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú. Olha aqui, e por que não Jacó? Porque Esaú,
o qual, por um repasto, ou seja, uma única refeição, vendeu o seu direito de primogenitura. Olha o conceito que Esaú teve, né? De impuro e profano. Porque o que ele transferiu para o irmão, amados, era direitos espirituais para a vida dele. Era algo garantido para a vida dele. E nós temos algo garantido para as nossas vidas, amados. Nós temos uma promessa de vida eterna em Cristo Jesus. Nós temos uma promessa de salvação. Nós temos uma promessa de ser santo, 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 como Ele é santo. Continuando ainda um pouco sobre a vida desses dois, ele tentou pegar de volta, estou falando de Esaú, a sua bênção, o seu direito de progenitura, mas era tarde demais. Ele havia negociado e trocado por uma satisfação imediata. Ele se tornou, numa linguagem mais moderna, um apóstata, alguém que rejeita as promessas ou a sua fé. Falando de Esaú, Jacó foi chamado por Deus para herdar a bênção que Esaú desprezou. Amados, que sinal de advertência nós temos aqui? Esta é a história de Esaú, certo? Esaú era do tipo, talvez, de filho crentes. Por quê? Porque ele tinha sido criado num lar piedoso, religioso, onde havia oração, onde havia hinos e cânticos, tá certo? Esaú não viveu para Deus, mas ele viveu para os seus próprios prazeres. Muitas vezes podemos estar dentro da igreja. Talvez a família que Esaú viveu era uma igrejinha, né? No lar. Princípios, ensinamento, palavra, orientação, tá certo? Ele não falhou, e nem Jacó falhou por falta de orientação, porque Isaac era alguém que tinha um coração temente a Deus, e como também a sua mãe, e como também a sua mãe Rebeca. Esaú do tipo de, talvez, de filho de crentes, que conhecia a promessa, mas desprezava as promessas, com atitude de vida. Tipo de família que tinha um coração piedoso. Esaú tinha as bênçãos de Deus como uma coisa secundária. Amados, quando você pensa nas promessas de Deus para nossas vidas, né? Para a sua vida, você tem pensado como algo primário, importante, importantíssimo, ou algo que talvez, se é assim, tem alguma coisa errada. Porque nós estamos vivendo pela fé em função das promessas de Deus. Se Deus voltar amanhã, o arrebatamento da igreja acontecesse amanhã, você tem a convicção que você iria ser arrebatado? Isso é muito pessoal, né? Não se engane. Não é porque você é filho de crente, não é porque você está dentro de uma igreja, pertence a uma denominação. Não. Porque a palavra de Deus diz que nem todos que dirão Senhor, 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 herdarão o reino dos céus. A palavra de Deus em Apocalipse diz que muitos estavam dentro da igreja, ele mandou foi, afasta de mim, tenho nada contigo, né? Estava falando para uma igreja. Sinal de advertência para as nossas vidas. Olha, preste atenção, no versículo 25, no capítulo 25, do versículo 23 de Gênesis, em outras palavras, um dia Esaú seria servo de Jacó. Então, quer dizer, aqui já havia uma promessa de Deus. E essa promessa de Deus, nós não sabíamos como ia ser efetivado. Não precisava nada de Jacó ter feito isso, e nem tampouco Esaú ter vendido o seu direito de progenitura, porque já havia uma promessa dentro do ventre da mãe, e diz o texto no versículo que eu citei, que está escrito em versículo 25, capítulo 25, versículo 23, diz assim: o mais velho, o que nasceu em segundo, servirá o quê? O mais novo, o primogênito. Sabe por quê, amado? Porque Deus inverteu.
aquilo que era normal, aquilo que era comum. Porque o nosso Deus é Deus. Por quê? Porque Ele é soberano, Ele é Deus. Ele que tem o controle da vida e da morte, Ele que tem o controle do nosso amanhã. Então, não somos nós que vamos manipular. Ele já tinha determinado que Jacó iria ser o primogênito, mesmo não ter nascido por primeiro. Ah, pastor, não, o nosso Deus é soberano. Ele falou que o mais velho, ou seja, o que nasceu depois, não é isso? Aliás, o mais novo, né? O mais velho, que seria ele, o Esaú, servirá o mais novo. Então, a promessa de Deus já tinha acontecido. Agora, sabe qual é o erro de Jacó aqui? Buscar as bênçãos divinas de forma carnais. Que é uma transgressão que, muitas vezes, acontece dentro da igreja, acontece no nosso meio. E até disfarçado de forma espiritual. Jacó decidiu, sabe o que aqui? Ajudar a Deus com o plano dele. As promessas eram para ele. Jacó conhecia a promessa de Deus para a sua vida. Precisamos entender, amados, que não podemos ajudar a Deus com as nossas manipulações carnais. Ah, pastor, tem pessoas que querem manipular Deus dizendo assim, pronto, eu vou dar meu dízimo. Não adianta, nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Muitas vezes nós queremos manipular Deus com o nosso jejum. Tá certo? Nosso Deus, Ele não é manipulável. Existe coisa, amados, que pode ser lícito, porém incorreto. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, nós sabemos que o apóstolo Paulo escreveu: todas as coisas são o quê? Lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Né? O que aconteceu foi que um foi dominado pela fome, Esaú, e o outro foi dominado pela ambição. Aí tentou dar o quê? Um jeitinho brasileiro, né? Tentou dar uma manipulação em Deus. E muitas vezes nós cometemos esse pecado, querer manipular Deus, em função das bênçãos que Ele tem para as nossas vidas. Né? Na realidade, Jacó, ele tomou 2 atalhos desonestos. Primeiro, manipulou seu irmão, ao ver que ele estava faminto. Segundo, ele se aproveitou da extrema fome do irmão, achando que o seu plano era lícito. Muitas vezes, amados, nós pecamos por ser aproveitador. Aproveitador. E como tem? Vou dar um exemplo para vocês aqui, como isso é uma armadilha, né? Eu tinha comprado um carro, fazia 15 dias que eu tinha comprado um carro. Não era novo, não, mas era seminovo, né? E meu filho foi para a faculdade, para o pré-vestibular, cursinho, né? Ali na Padre Valdivino, e veio um doidinho, atravessou o preferencial e pegou ele na porta. Puf! Meu filho, um garotão, de repente me liga: pai, deixa eu contar uma coisa, pai. Você fez coisa boa, né? Bati o carro. Foi mesmo. E aí? Não, já resolvi. Como? Não, o rapaz deixou o cartãozinho, disse que eu ligasse para ele, que depois ele pagava. Rapaz, eu não quero demorar com essa história, para você entender. Eu fui até com o nosso centurião aqui, o Flávio deu uma de agente de polícia comigo, né? O cara morava lá no Quitino Cunha, identifiquei o carro, depois de 50 ligações, eu estou exagerando, mas de novo na metade que vai dar certo, certo? Muitas ligações, não atendia e tal, aí eu já estava me irritando, eu disse: rapaz, eu vou pegar esse cara. Mentiroso, cara. Era um senhor de idade e um rapaz jovem que ia dirigindo, né? O cara se apertou como pai do garoto. Bem, aí eu já fui com raiva. Até o Flávio está aí para me confirmar essa história, né? Quando eu cheguei lá, eu cheguei com todo o direito, já tinha feito BO, certo? O estrago foi grande, né? Não foi tão pouca coisa. Quando eu cheguei lá no Quitino Cunha, encontrei uma situação do cara. O cara com a mulher grávida,
estava desempregado, ele estava desempregado, estava prestando um favor, era período de campanha eleitoral, fazendo um trabalho lá para um vereador do bairro, ganhando R$ 50 por semana, ele pagava R$ 200 na casinha que ele morava, certo? A mulher grávida, é desempregado, o cara não tinha nada o que comer. Aí, quando eu cheguei lá, né, que eu vi aquela situação, foi justamente no período que eu estava lendo esse livro. Se aproveitar ou ser oportunista, né? Eu tinha o direito de pedir judicialmente, né? Chamar o Detran, não dava mais porque o cara não estava mais nem no lugar, né? Eu estava convidado do cara, eu tinha todo o direito de, como diz assim, prejudicar o cara. Mas eu entendi que eu não podia ser oportunista. E muitas vezes a gente precisa abrir mão de direitos nossos. Apesar de termos direito, mas não podemos usar do poder, que é outro crime, né? Abuso de poder é outro crime. Quem é advogado sabe, ou policial sabe que é crime, né? Eu estava naquela situação, e quando eu cheguei lá, a minha reação foi, meu Deus, o que é que eu vou fazer com esse homem? Estou com um prejuízo no carro, tem um prejuízo do carro dele, que era um Fusquinha, certo? O cara está desempregado, a mulher está grávida, o cara chorando na minha frente, resumindo a ópera. Eu paguei o meu prejuízo, paguei o prejuízo dele e ainda dei uma cesta básica. Foi justamente. O cara ficou doido, esse cara é doido, né? Aí ainda deu uma cesta básica para o cara. Aí eu disse, rapaz, sabe como é que você vai me pagar? Pronto, você vai no 7 de setembro, 5 horas da tarde, e você vai assistir um culto lá, vai ouvir a palavra de Deus. É a forma que você vai me pagar. Né? Prejuízo em tudo deu quase R$ 2.000, né? Mas eu estou falando isso para vocês, não é pelo dinheiro, não. Só para vocês entenderem que tem coisa que nós não podemos ser oportunistas. Certa vez o irmão estava desempregado, com fome, começou a vender as coisas dentro de casa. Aí ele tinha uma mesa lá, uma mesa de vidro, tampo de vidro, granito, um negócio lá, que valia uns R$ 1.200, era zerada, nova, né? Ele tinha comprado fazia 4 meses. Com fome e já acumulando alguns dias, porque estava desempregado. Aí me pediu para vender. Eu disse, cara, mas só tem isso aqui e tal. Já tinha vendido micro-ondas, tinha vendido televisão, e o último lá, né? Aí o que acontece? Um irmão, em vez de chegar lá pagar o que era, pelo menos devido, né? Dar o desconto de coisa usada, que é uns 30%, não. Uma coisa que valia R$ 1.200, ele ofereceu 300. O cara tendo condições. Ah, mas eu tenho dinheiro, ele está precisando. Isso chama-se oportunismo. Isso é pecado. É usar meios carnais para obter bênção. E muitas vezes, essas armadilhas, a gente cai e achando que não é armadilha. Então, o crente ele não pode ser oportunista. Pelo contrário, nós estamos aqui para abençoar. Qual foi a missão de Deus para Abraão? Abençoar todo o quê? As famílias da terra, né? Jacó conseguiu o direito da primogenitura de Esaú, mas ele perdeu a confiança do irmão e também perdeu a amizade do irmão. Aqui, amados, nós temos um quadro quando a ambição toma lugar da visão. Muitas vezes, assim, a ambição de ter e possuir é tão grande que a gente perde a visão do reino de Deus. Eu queria ler rapidamente aqui o texto de Gênesis novamente, do versículo 27 a 20, para a gente contextualizar, para vocês entenderem onde é que está a falha espiritual na vida de Jacó. Versículo 1, né? Tem lá. Tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos já lhe eram enfraquecidos, chamou Esaú, seu filho mais velho, Esaú, certo? Primogênito. E lhe disse, meu filho, respondeu ele, aqui estou. Estou velho e não sei o dia da minha morte. Toma, pois, as tuas 2 armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim caça, e faz uma comida saborosa. Está vendo aqui que ele era cozinhador?
né? O Esaú também gostava de cozinhar. Cozinhador, cozinheiro. E fez uma comida saborosa. E faz para mim uma comida saborosa. Como eu aprecio. Olha aqui. Aqui, quem é que fazia comida para o pai, que o pai gostava da comida dele? Esaú. Mas veja bem, quem fez a comida para Esaú foi Jacó. Estão lembrados? Os homens aqui eram culinários, né? E traze para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Agora, olha aqui, a gangue funcionando. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú. Então disse Rebeca a Jacó. Estão lembrados? Esaú era filhinho do papai. Jacó era filhinho o quê? Da mamãe. Estão lembrados? Então disse Rebeca a Jacó, meu filho, ouvi teu pai falar para Esaú para apanhar a caça e trazê-la. Agora, pois, meu filho, atende às palavras da mamãe, que eu te ordeno. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe. Esaú, seu irmão, é homem cabeludo. Aliás, Jacó falou, né? E eu, homem liso. Ou seja, somos diferentes, mamãe. Depois, versículo 15 agora. Depois que ela falou para o filho, né? Está vendo aí? Ele vai levar a bênção. Corra, corra. Vamos fazer alguma coisa. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Aí ela transformou o filho em Esaú, Jacó em Esaú. Com a pedra dos cabritos, cobriu as mãos e a lisura do pescoço de Jacó. Aqui chama-se camuflagem. Ela camuflou o filho, né? Então, versículo 17. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida e o pão que havia preparado. Amados, a comida aqui nem foi Esaú que preparou e nem Jacó. Você sabe o que foi? A mamãe. Olha que trama aqui, né? Olha, mães, muitas vezes esses pecados, essas falhas, cometemos no relacionamento ao criar nossos filhos, como temos preferência. Ela maquinou e o bobão chamado Jacó caiu. Sabe por quê? Porque a ambição tomou conta da visão. O outro desprezou por não priorizar, não achar importante as bênçãos de Deus para a sua vida, que é outro tipo de pecado na vida de um crente. O que é que eu vejo aqui? A mãe camuflou o filho. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida e o pão que lhe havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse, meu pai, olha aqui, que safadeza. O camarada chega lá, até deu um de mímico, né? Meu pai, ele respondeu, fala, quem és tu, meu filho? Rapaz, o cara que ainda teve a coragem de chamar o pai de pai. Muitas vezes nós estamos em pecado, estamos camuflados com um bocado de coisas nas nossas vidas, ainda temos a audácia de chegar, paizinho, papaizinho, pai do céu, né? É o mesmo pecado de Jacó. Jacó estava mentindo, estava enganando o pai, ele disse, meu pai. Às vezes não é assim que acontece com o crente. Chega diante de Deus, chamando de pai, enganando o pai. Muitas vezes até traindo o pai, como estava acontecendo em Jacó aqui. Muito parecido com algumas características que nós temos, né? Respondeu Jacó a seu pai, sou Esaú, olha que mentiroso, seu primogênito, eu tenho direito, fiz o que me ordenaste, olha aqui. Nós sabemos que o pai tinha ordenado a Esaú buscar a caça e preparar a comida gostosa, né? Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaac a seu filho. Olha aqui, ele teve a oportunidade de acabar com essa trama, neutralizar o pecado, neutralizar o desejo carnal. Ele teve essa oportunidade. Cada pergunta do seu pai, Isaac, era uma oportunidade que ele estava tendo para recuar,
Mas muitas vezes a ambição toma conta da visão e a pessoa fica cega. Muitas vezes o desejo carnal toma conta, tão forte, que a pessoa acaba esquecendo as coisas espirituais. Perguntou-lhe Isaac a seu filho: como é que depressa achaste, filho meu? Olha aqui, rápido, de flash, né? Até ele, poxa, que coisa rápida. Há pouco tempo, deu tempo para matar, caçar, cozinhar, despenar, sei lá, a ave, tirar o couro do animal, colocar na panela e temperar, já deu tempo. Aí, olha aqui, que coisa linda aqui, amado. Respondeu ele, porque o Senhor, teu Deus, a mandou a meu encontro. Usando o nome de Deus, fazendo Deus de sócio na mentira. E muitas vezes a gente sabe que a bênção é por causa de pecado, o sucesso é adquirido por causa de pecado, a gente está tão enrolado que a gente não é capaz de dizer, não, foi Deus que me abençoou. Sabe que não foi. Sabe que não foi Deus, porque Deus não abençoa quando tem pecado envolvido. Ele retém as bênçãos. O povo de Israel passou 40 anos rodeando o deserto para se apropriar da terra prometida por causa de rebeldia e por causa de desobediência. Aqui é a pura hipocrisia espiritual. O teu Deus foi quem me mandou. Olha que mentira, que safadeza, né? Amado, Jacó usou o disfarce, ele usou a máscara e o transformismo para enganar seu pai. Ele enganou seu pai com a mentira corporal, ele usou de mentira também verbal. O resultado da sua mentira qual foi? Por favor, não copie, porque você está vendo aqui um exemplo. Ele foi abençoado. Agora, sabe por que ele foi abençoado? Porque o nosso Deus é um Deus que não mente. Ele tinha uma bênção para Jacó. Ele tinha uma bênção para Jacó. Ele não podia reter a bênção, mesmo diante da safadeza, da rebeldia, tá certo? Porque ele acreditava que as bênçãos de Jacó ia povoar a humanidade. E, por sinal, quando a gente vê, falando na Bíblia, os patriarcas, os heróis da fé, o nome de Isaac, o nome de Israel, o nome de Jacó, ele é feito referência, né? É difícil entender, é muito difícil a gente entender, amado. O homem estava mentindo, estava enganando, e mesmo assim obteve bênção divina. Agora, o que é que leva as pessoas descrentes como nós, eu não estou falando descrente em termos de fé, mas talvez de pouca fé, a violar os padrões morais que sinceramente defendemos? Teoricamente a gente defende, mas o que é que nos leva simplesmente a desprezar, que nos leva a deixar de lado aquilo que nós realmente defendemos? O que fez Jacó enganar o seu pai? Bem, eu posso olhar pela palavra de Deus, pela a história de Jacó, destacar algumas coisas. Primeiro, ambição pelo poder. Ele queria ser o primeiro. Desde pequeno. Por isso, pai, cuidado quando você vai dizer que você é a filhinha mais linda do mundo. Eu já falei isso aqui outra vez, né? Você pode até falar se você tiver só uma filha. Mas se você tiver mais do que uma, você não pode falar porque você vai colocar competição no coração. Você é o menino mais inteligente. Mas se você tem um, você pode até falar isso. Mas se você tiver só um filho. Tá certo? A ambição pelo poder. Certo? Fez Jacó enganar seu pai. Inveja. Porque o irmão, ele tinha por direito a posição de dobrada de bens que ia herdar. E medo de não ser aceito. Muitas vezes o pecado vem porque a gente quer ser aceito. A gente quer ser o maioral, a gente quer se destacar pelo que a gente é, ou tem, e não pelo que a gente é. Ou faz, né? O que motivou o rei Davi a seduzir a mulher do outro? Em 2 Samuel capítulo 11, cobiça e descontrole dos desejos. Então, amado, ambição pelo poder,
inveja, medo de não ser aceito, cobiça e descontrole do nosso desejo pode nos levar a pecarmos ou cairmos na armadilha espiritual. Qual foi a consequência da vida de Jacó? Várias. O seu pecado, primeiro, o obrigou a fugir. A primeira coisa que alguém peca é fugir. Fugir dos relacionamentos da igreja, fugir do confronto, né? Isso está lá em Gênesis, né? Adão, onde é que tu está? Onde é que está tu? No nordestino, bem, né? Estava com medo e me escondi. Medo de ser pegue, ou fragante, né? O pecado obrigou Jacó a fugir. Ele foi para um exílio familiar. Está escrito lá em Gênesis 27, do capítulo 41 a 47. O seu pecado o separou do pai e o fez correr risco de vida. O seu pecado o sujeitou ao sogro cruel, corrupto, tanto quanto ele. Sabe por quê? Porque Labão, com certeza, dizia assim para Jacó: que é isso, cara? Tu está aqui porque tu é fuleiragem, né? Quem é tu? Que autoridade tu tem? Rapaz, tu enganou teu pai, tu está aqui porque tu não tem nem onde morar mais. Eu te abriguei aqui. Com certeza, isso vinha no coração e na mente de Jacó, o pecado dele, né? Porque o pecado de Jacó o acusava mesmo ele adulto. O seu pecado, amados, o isolou. Ele tentou sobreviver para não ser morto pelo seu irmão. Sabe por quê? O irmão se tornou inimigo de sangue, né? Inimigo mortal. Eu queria que você passasse para a próxima transparência aí, certo? Aí eu posso também pular aqui para a gente otimizar o nosso tempo, né? Querido, muitas vezes a gente quer escapar, quer sair lutando com as nossas próprias forças. Lutas espirituais, nós não podemos lutar com nossas forças. Quando o apóstolo Paulo falou, tudo eu posso, naquele me fortalece. Quer deixar de beber, quer deixar de se drogar, quer controlar a sua compulsão sexual, quer controlar a sua língua mentirosa, a língua fofoqueira, a sua mente doentia, senão você já tinha conseguido. Você tem que entender que é luta espiritual.